Olá, esse é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltV, a TV da internet, nas redes sociais e nas conversas de WhatsApp. Hoje vamos saber tudo aí sobre o barro, aí como uma situação, um momento, um comportamento e a matéria aí tão tradicional utilizada no design e também na arquitetura. Do barro vamos chegar à argila, que recebe aí todos os processos e técnicas para dar formas e modelos e recebendo aí também tratamento com pinturas para chegarmos na cerâmica, utilizada aí também para os ambientes, no momento de projetar, mas carrega aí muita história e também o sociocultural de muitas cidades e aqui no Brasil cada vez mais aí fazendo acontecer. E o acontecer vai ter sim uma situação bacana no mês de maio em São Paulo. Vem aí o Festival da Cerâmica no MASP. A partir de agora, você vai ficar sabendo de tudo e só vale assim, com a sua participação pelas nossas redes sociais. E quem vai nos conduzir, contar esses detalhes, é o curador do Festival da Cerâmica no MASP, que é o Fernando Zellman. Obrigada pela visita, Fernando. Imagina, é sempre uma honra estar aqui na AltV. Legal, hein? Vamos começar então? Primeiro, vou passar os detalhes, né? Aí a trajetória do Fernando Zellman, que é longa, viu? Não é curta, porque ele faz envolvimento aí, não tão há pouco tempo, mas já tem aí anos de carreira como curador e produtor cultural. Nos últimos 10 anos, tem se dedicado aí parte do seu trabalho no estudo da cerâmica, realizando curadoria e produção de exposições e mostras desse tema por todas as cidades brasileiras, mas com grande parceria também com a Aliança Francesa, a Casa Museu do Objeto Brasileiro, Cultura Inglesa, Centro Cultural Olido e Conjunto Nacional. Atua como aí curador na área de design, cinema, moda e artes visuais, realizando exposições e mostras aí também na Pinacoteca do Estado, no Centro Cultural Banco do Brasil, aí também no Museu da Língua Portuguesa, foi também pelo Museu do Futebol e outros endereços culturais. É pioneiro, hein, na inserção do grafite e da moda no mercado de arte brasileiro. Atuou também fora do país aí através de projetos com destaques aí para o Ano do Brasil em Portugal, Festival do Minuto na Holanda, e também aí traz sempre mostras individuais de fotógrafos e fazendo aí acontecer dentro do cenário aí de São Paulo e outras cidades. A partir de agora, tudo a gente vai ficar aí também sabendo de detalhes dessa trajetória de Fernando Zellman, que mistura aí muito trabalho de curadoria, e esse trabalho tem alguns aspectos e características que realmente marcam quando a gente busca dentro desse setor aí de história e arte, né? Eu já vim acompanhando há alguns anos e o Fernando sempre está à frente, aí liderando também movimentos. E a cerâmica, né? Mais uma vez ganhando esse destaque aí pela curadoria de Fernando Zellman. É isso mesmo, né? Acho que os nossos encontros estão sempre relacionados com a cerâmica, porque ela está acontecendo, né? Na verdade, mais precisamente nos últimos 3 anos, eu tenho pesquisado muito com foco na cerâmica, na produção contemporânea brasileira. Nesse momento, a gente está fazendo alguns links também com a cerâmica caipira, que tem uma história... Falando detalhes, gente. É uma história toda a ser descoberta que reverbera muito nos usos atualmente da nossa cerâmica, né? A gente, ao longo desses anos de trabalho, fizemos um trabalho muito interessante com uma arte urbana, numa época em que existia muito preconceito, as pessoas confundiam ainda o que era pichação, ainda não tinha um grande entendimento. E aí, através de mostras, exposições, debates, seminários, oficinas e uma série de intervenções na cidade, é que foi possível... Essa produção, né, Fernando, esse trabalho, né, que é no prévio, né, a organização de tudo isso, né,
como produtor ou como aí assinando a curadoria de uma amostra, de uma exposição, ela requer também esse trabalho de entendimento e pesquisa, né? Muito envolvente aí com a cultura, né? A gente Porque você falou do grafismo. A gente vive uma era dos curadores, né? E também tomando cuidado, porque muita gente acaba se intitulando como curador, porque o trabalho de curadoria não é só você selecionar artistas, mas você entender o que está acontecendo no momento e de como isso consegue traduzir você passando uma mensagem para o público, né? É o seu momento ali também de mergulhar, né? Fazer o seu, buscar seus correlatos, buscar ali entender por quê. Por mais que a gente tenha dias, às vezes, de exposição ou até mesmo local em destaque ou não, tem que se passar uma mensagem, nem tudo dá tempo de fazer, né? Eu sempre brinco, que eu falo que é como mais ou menos um desfile de escola de samba, né? Onde você conta uma história com começo, meio e fim. Então, quando você vai para uma exposição, sobretudo as exposições e mostras coletivas, você precisa dar esse entendimento para o público, né? Sobretudo para o público que não é entendido em arte ou não é entendido em cerâmica. E a cerâmica é a bola da vez. A gente fica muito contente porque dos segmentos artísticos, das artes visuais atualmente, eu percebo que a cerâmica é também o grupo mais organizado, onde os ceramistas se comunicam muito, tem uma união, então são vários coletivos, são várias iniciativas que com isso também possibilita que a gente consiga inserir de fato a cerâmica na pauta atual do mercado de arte e da cultura nacional. E essa distribuição, né? No caso, a gente está falando mais de mostra para o público circular, né? E às vezes também aparecem, né? Eu já tive a oportunidade de ver alguns trabalhos, visitar alguns trabalhos do Fernando, que são as instalações, né, tudo ali acontecendo no espaço. Eu vou pedir à produção para mostrar algumas fotos e você vai contando para a gente, assim, da onde vem, né, o querer fazer, né, o buscar, aonde está ali, né, essas referências. Isso me lembro e foi um trabalho que você fez ali junto com outros profissionais, mas a passarela era a Avenida Paulista. Na verdade, esse projeto daquela outra imagem da Avenida Paulista foi um projeto que a gente acabou acolhendo no circuito de moda e arte, que uma das líderes é a professora de moda Jo Souza. Sim. Que ela faz um projeto muito bacana chamado Moda e Literatura, onde alunos quase saindo da universidade produzem um look a partir de uma peça literária, né? Que integrou um desfile com 10 mil pessoas no Centro Cultural Banco do Brasil e também teve uma edição na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. A gente está vendo mais algumas das imagens, Sim. Porque queria te perguntar exatamente qual que é o momento, a decisão, essa peça, no caso, né, ainda de uma exposição para circular e visitar, como a gente está vendo agora na Sim. tela, qual é a decisão, né? Por onde começar essa história, né? Por qual peça, qual momento, né? Ou então, como que esse enredo, já que você citou, que parece uma escola de samba, né? E muito bem, hein? É um grande desafio, que às vezes é só um dia, só algumas horas e é um bom comparativo. Mas como que é esse processo de decisões, né? Fica muito próximo com os artistas, esse coletivo? Eu faço um trabalho de pesquisa, então estou sempre pesquisando e tentando, na medida do possível, acompanhar o que está sendo produzido de cerâmica no Brasil. Por exemplo, esse é o trabalho da artista Paula Unger, que é uma instalação que foi feita para a primeira Bienal da Cerâmica, que foi no Centro Cultural Olido. A nossa proposta foi apresentar essa artista, que ela tem um trabalho muito rico, tanto de utilitário quanto de esculturas, né? Como você pode ver a beleza desse trabalho que nós exibimos. Para a Bienal foi uma seleção de um pouco mais de 500 artistas do Brasil inteiro e com muitas inscrições de fora do país, mas nós priorizamos trabalhos de brasileiros nessa primeira edição, como é o caso dessa imagem, que são obras da artista Renata Cook, aqui de São Paulo. Isso. E a hora cerâmica, com que o Fernando abriu a nossa conversa hoje, também dando destaque, né? É um momento mesmo
da matéria, do principal, e a partir dali se fazer todo o envolvimento em relação à arte, né? Porque tem coisa nova também aí já chegando, né? Vai ser no mês de maio. Anuncia pra gente. Então, nós não temos na cidade de São Paulo, como acontece no Japão, em muitas cidades da Europa, feiras e eventos regulares dedicados à cerâmica, exclusivos à cerâmica artística, né? No Brasil nós temos uma carência muito grande na cidade de São Paulo desses eventos culturais, né, que movimentam a cerâmica, o entorno, o turismo, ressignifica. Então a proposta foi trazer para um dos maiores museus da América Latina, que é o MASP, né, no vão do MASP, uma mostra com feira, com oficinas, com uma série de atrações gratuitas, né, como um marco e um início incentivando os espaços culturais, né? Esse é um trabalho desenvolvido, e é muito importante mencionar, através da Associação Paulista Viva, presidida pela doutora Vilma Peramesa, que faz um trabalho incentivo, né? A gente vai ver mais fotos, porque a situação que a Paulista, né, ela está sempre abraçando, né? Olha ali, ó, para vocês terem os detalhes, depois a gente vai repassar nas nossas redes sociais. Todo esse trabalho vai ser ali mesmo, né? Num vão, lugar mais apropriado ainda, né? Porque a cerâmica é isso, né? Ela é uma arte, ela é utilitária, ela conta histórias, ela reúne registros, né? Do sociocultural. Então, acho que nada melhor do que estar aberto no espaço, como a gente tem ali, ó, 11 de maio, né? Então, é uma iniciativa da Associação Paulista Viva. Sim, e tem um apoio Central, já também. E tem um apoio também da Sutaco e da Subprefeitura Sé. Que bom, viu? Aí já saindo para realmente entrar no calendário, né? Se ter aí também uma outra atividade em outras cidades, mas marcando a partir de São Paulo, né? Sim. Aí também um ponto tão importante que é um ponto universal. Avenida Paulista, olha, né? Ali com detalhes, né? Vamos falar então um pouquinho do momento da cerâmica como arte, né? Cerâmica podemos definir diretamente como arte? Sim, é uma das primeiras expressões do homem, né? O primeiro material que foi moldado e que foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade, para o armazenamento de comida, de água, e como a cerâmica artística, na verdade, a gente defende muito a ideia em não fazer uma separação dentro desse contexto, daquilo que é arte, do que é design e do artesanato. Então a gente coloca no mesmo patamar. Porque a beleza estética, né, Fernando, parte das mãos, né, do criador. Então está muito claro que isso naturalmente não precisa estar separado, e sim que tipo de expressão que vai ter nela, né? Sim, e não fazer distinção se é uma escultura ou se é uma xícara, né? Tudo é bonito. A gente vai ver cada imagem a partir de agora. Vamos começar então um pouquinho aí passeando pelos trabalhos já registrados, já aí catalogados, que eu já tive a oportunidade também de visitar esse período todo de trabalho junto com o Fernando Zelma aí à frente aí de mostras, né, reunindo. Ali a gente já vê também essa expressão, né, quando a gente fala em cores, aplicação também aí de formas, trazendo uma mensagem muito mais artística, né? Esse é um trabalho maravilhoso da Gil Fortini, que é uma artista emergente na cerâmica. Ela participou de uma importante exposição no Museu de Arte Sacra e ela fez esse trabalho inspirado em corais marinhos, onde tecnicamente requer muito conhecimento e muito estudo para você desenvolver as cores, porque quando a cerâmica ela entra no forno, durante a queima, a posição da peça, os outros objetos que estão dentro do forno, tudo influencia muito para a cor. Então, essas cores, por exemplo, no trabalho da Gil, não são acidentais. Não foi uma coisa de, vamos colocar, ela colocou no forno para ver o que ia sair. Todo o trabalho de pesquisa, relacionamentos aí com o meio ambiente, né? E o que ela queria realmente passar. E olha essa situação, olha essa imagem. Isso foi numa exposição do ano passado, não foi? A gente está falando já da exposição que foi na Galeria Olido, né? Isso,
Que foi quando você fez juntamente com a prefeitura, né? Isso. E com a Secretaria de Cultura, né? Porque a prefeitura de São Paulo, sobretudo, tem sido um importante apoiador, tanto a prefeitura quanto a Sutaco. Para quem não conhece a Sutaco, ela é a Superintendência do Trabalho Artesanal das Comunidades, que é um organismo do governo de São Paulo, onde regula o trabalho artesanal de todo o estado, né? Importantíssimo também para a gente dar a devida valorização ao artista, né? E novamente, independente, né? Se tem um ateliê, um estúdio, se a destinação da sua peça é dessa maneira, né? Uma composição de uma mensagem, né? Como a gente está vendo, né, Fernando? Que você deixou claro para a gente. O processo, né? Mãos às obras, né? O envolvimento das pessoas ali usando como matéria-prima, que é o barro, a argila, e depois se transforma em cerâmica, né? Essas imagens são esse trabalho também maravilhoso da Anice Aretê, que é lá do Mato Grosso, de Cuiabá. Realmente lindo. E nós reunimos artistas de 7 estados diferentes e 27 cidades. Olha o trabalho aí também do curador, né? Porque você precisa fazer essa seleção e contemplar, né, de uma forma, na média, né, do que você está querendo ali passar de mensagem, né? Desafio, hein? Tantos trabalhos e uma nuance, um detalhe é que você acaba ali fazendo a ligação dos demais trabalhos para poder ter uma composição, né? Sim. O que é importante, acho que o público perceber é que o trabalho de curadoria, ele é um trabalho muito espartano, porque ele é basicamente composto pela exclusão, onde você exclui um número de artistas para apresentar um determinado número apontando aquela mensagem que você quer passar. E não é fácil você excluir 450 artistas do Brasil inteiro, né? E sobretudo em épocas de redes sociais, as pessoas ficam um pouco chateadas, mas é que também, muitas vezes, nós temos uma limitação de espaço, né? É como o Festival da Cerâmica do MASP, que nós temos uma capacidade de 50 e poucos artistas, com já mais de 300 inscritos. Né? E como está o trabalho aí da seleção? O trabalho da seleção começa, nós vamos com as inscrições até esse final de semana, encerra. Nós temos já um grupo de artistas selecionados, mas para a próxima semana, acredito que a partir do dia 2 ou 3, nós conseguimos divulgar os participantes. Interessante, né? Esses bastidores, essa preparação dessa maneira, né? E em relação ao que a gente pode também falar da cerâmica como história e também trazendo essas expressões culturais, né? Já que recentemente, e até para esse trabalho do MASP, você está recebendo aí inscrições do país todo, né? Sim. O Brasil tem essa característica já, por regiões, a utilização ou então o incentivo, ou então ainda o roteiro, para a gente definir como o roteiro da cerâmica? Sim, nós temos, porque a cerâmica é um trabalho de expressão genuinamente brasileiro, né? Porque ela vem dos povos indígenas. Nós temos uma extensão territorial muito grande, com uma variação de clima, então tem técnicas, estilos diversos. Com a vinda dos escravos africanos, as técnicas foram miscigenadas, depois vieram os europeus. Isso possibilitou que o Brasil, não só o Brasil, como toda a América Latina, tenha uma produção incrível. Mas o Brasil ele tem um enfoque muito especial, porque a gente tem uma qualidade de argila também muito boa, que possibilitou... A partir dela, a utilização. Se a gente imaginar que, por exemplo, em São Paulo, a Estação da Luz foi instalada naquele local muito em função de todo o desenvolvimento das olarias antigas e de toda essa história que a cerâmica apresenta nessas regiões que permeiam toda a várzea do Rio Tietê, por exemplo. E se a gente pegar assim, mais endereços, né, assim, buscando um pouquinho da história, o que foram os institutos, os centros aí de ofícios, né, que a gente, primeiro foi dado o nome como oficinas, né, para depois se tornar aí grandes espaços culturais, tem essa relação. Mas do que você já tem, porque o Fernando leva a cerâmica brasileira para fora do país, já a gente vai ver mais detalhes também. Quando você é perguntado, ou então vem
essa dúvida. Por onde começar pelo Brasil? Para olhar trabalhos que estão sendo renovados ou trabalhos que estão com expoentes aí já em linhas, em um diferencial com a cerâmica. Eu cito dois exemplos que estão mais próximos da gente aqui do Sudeste, né? Nós temos uma produção de cerâmica marajoara incrível. As produções do norte do país, o Mato Grosso é um estado que está super impulsionado com uma cerâmica através do trabalho da Iniciarete e de outras lideranças que fazem também um trabalho de formação. Paraná, mas a cidade de Cunha, no interior de São Paulo, Cunha, né? Vale uma visita, e o Vale do Jequitinhonha, inclusive em outubro, Sim. Nós temos uma exposição individual de um artista do Vale do Jequitinhonha, o Leandro Júnior, que vai ser também no Centro Cultural Olido, né, a cerâmica no centro, né, a gente sempre trazendo isso, que as pessoas conhecem muito o trabalho das bonecas da cerâmica do Vale do Jequitinhonha, mas tem uma nova geração, né, os netos dessas ceramistas Os estão com trabalho, buscando aí também seguir com situações. E a cerâmica, ela na história e no sociocultural. A gente está vendo ali também, olha, quem não conhece, né? O filtro de água, eu acho que é o principal exemplo, que é uma criação... O Fernando separou pra gente, falou, eu quero mostrar, Luciano. É uma criação pode brasileira. Sim. Tido, até esses dias eu vi uma matéria no G1, falando que o filtro de cerâmica ainda é o meio mais eficiente de filtragem da água, né? Então, esse é um filtro, por exemplo, do Vale do Jequitinhonha. Olha aí, todo trabalhado. Que aí já é uma coisa mais estilosa. Esse modelo estilosa. E a nossa aí, situação, né? Que eu acho que quem também não já de pronto olha e fala assim, dali vai sair uma boa alimentação, uma boa refeição, porque a panela que é chamada de barro, né? A panela de barro, ela tem uma curiosidade muito interessante, porque quando foi divulgado o fogão, né, a substituição do fogão, a entrada do fogão a gás para substituir o fogão a lenha, né, a panela não se ajustou muito nessa tecnologia. Então a indústria vendeu panelas de metal de todo tipo, de teflon e coisas que hoje a gente sabe que faz muito mal para a saúde. Né, então quando natural. Então agora é uma coisa natural da volta da cerâmica, porque a comida fica muito mais gostosa por conta da distribuição por igual da temperatura. Quando ela é aquecida, ela conserva mais calor, então ela é economia de energia, seja gás ou elétrica, né? E você economiza água, porque você pode servir direto na panela, você não precisa passar a comida da panela por uma travessa. Muito interessante, não falei? É mais do que arte, né? Esse sociocultural. E a gente pode, sim, afirmar a cerâmica como utilitária, né? O design desenvolvido, né? Para estar em todos os espaços, não só na área ou nos ambientes, aí como material e como item de composição decorativa, mas sim para ser usada. Vou pedir à produção para começar a mostrar as imagens e vocês vão identificar e vão achar também peças aí belíssimas que pode estar no nosso dia a dia, né? O trabalho, por exemplo, esse trabalho maravilhoso da Bernadette Figueiredo, que é uma artista também aqui de São Paulo, que tem desenvolvido utilitários bem interessantes. Né? E lembrando que o utilitário de cerâmica, ele é em alta temperatura, então ele permite que vá ao forno, micro-ondas, lavar louça, então ele tem uma resistência... Pensado para ser utilizado realmente, na prática, ao dia a dia, né? E com essas funções, né? Pronto para ser utilizado, mas essa composição depois, ele ali ficar acondicionado e dentro de uma composição, dentro de um cenário, também fica completo, né? Eu acho que as pessoas compram e ficam assim... Eu tive a oportunidade de fazer algumas compras, ganhei umas peças, inclusive do Fernando, uma caneca que eu acho linda, e às vezes eu trago aqui para o programa, e a gente fica assim, Trabalho maravilhoso, desculpa. Como é possível, né, agregar tanta beleza, mas ao mesmo tempo ali passar a proposta de como ele pode ser utilizado, né, atender
as nossas expectativas, porque a gente sempre quer o belo, né? Sim. Buscar, e ao mesmo tempo prático e ainda saber que aquela peça tem essa realmente a flexibilidade, né? De você tê-la como arte e também como utilitário. Muito bacana, viu? Essas imagens são das mostras que ocorreram no Conjunto Nacional, né? Que são sempre coletivas. E tem mais um detalhe, porque a cerâmica, essa cerâmica, por exemplo, que todas essas imagens que vocês estão exibindo... Ali, ó, eu tenho uma daquela. Adoro, a daqui do interior de São Paulo, também uma arquiteta que tem design e é um sucesso essa caneca. E ela sempre está inventando, tem coisas novas. Ela, inclusive, é uma das que estarão no Festival do MASP. E o que vale destacar, por exemplo, é que essa caneca da Denise Reganati é uma peça assinada. É uma peça que ela está na fronteira ali da arte, do design e do artesanal. Então, por ser uma peça assinada, é uma peça que tem um valor financeiro. E com o passar do tempo, e também, dependendo de como a Denise levar a sua carreira, ela pode virar um super investimento. Ai, pode deixar. Então, tá bem guardado o meu presente, obrigada. Então, é um objeto com muito valor agregado, né? Tá dando a hora, gente, mas eu queria mandar uns alôs aqui, ó. A Érica Gartner, que faz a administração do Parque Trianon, tá com a gente. Grande beijo, Érica. Ó, semana que vem tem aniversário, hein, do parque. Aí, terça e quarta-feira, toda uma programação especial. Maravilhosa. Lá, quase em frente ao MASP, né? Então, pronto, aí todo mundo aí, vizinho, todo mundo comemorando aí a situação, os 127 anos de aniversário do Parque Trianon. Temos um recado aqui também para você, Fernando. É a Silvia Pereira, que ela está perguntando assim, ó, e mandou um áudio ainda, falou assim: é possível ainda fazer as inscrições? Eu acho que em relação ao que a gente anunciou, né? Que foi o Festival da Cerâmica. Isso. Até esse final de semana. Até o final de semana, pelo e-mail galeriacentral@hotmail.com. Ela mandou, inclusive, um vídeo aqui do todo o trabalho dela. Ah, que legal. Então, vamos repetir? galeriacentral@hotmail.com. Perfeito, né? Também vai achar nas nossas redes sociais e na AltV aí o banner para vocês fazerem as inscrições. Recadinho rapidinho: Elaine Pereira, Cíntia Maria, Cris Diz e Jéssica Cerâmica e tu sempre com você. Aí, legal, gostei dos recados hoje, hein? É sempre assim, né? Quando começa o programa, pega fogo, mas o que vocês podem fazer a partir de agora? Compartilhe, por quê? Em maio vamos ter aí essa mostra, mas depois temos trabalhos aí permanentes do Fernando em torno aí também da cerâmica e também fazendo toda essa organização, né, por meio da curadoria em relação à arte. Queria que você deixasse o seu recado final. Dá tempo de falar rapidinho da Bienal, né, que a gente vai anunciar aqui na AltV. A AltV, como é uma parceira super querida, a gente anuncia em primeira mão, que está saindo a primeira Bienal Latino-Americana de Cerâmica. Que bom, eu nem sabia. Que bom, repete. A Bienal Latino-Americana da Cerâmica, que vai acontecer agora no começo de 2020 em Buenos Aires. Opa, em maio começam, nós vamos abrir um edital, começam as inscrições, serão 60 artistas, cerca de 30 brasileiros e convidados especiais da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Equador, Bolívia. É um projeto incrível. Semana que vem estamos lá em Buenos Aires fazendo esse trabalho de campo, de curadoria, né? Então fica o compromisso, hein? Semana que vem você manda os vídeos pra gente, já contando o que você está pensando aí, estruturando para a Bienal. E mais próximo, né? Vamos voltar a falar. Contato com o Fernando? Através do e-mail galeriacentral@hotmail.com e no Instagram, no Facebook, Fernando Zelman, tá fácil de encontrar. É isso aí, e reserve 11 de maio, a partir das 9 da manhã, lá no Vão Livre do MASP. Vem aí o Festival da Cerâmica. Tudo para você, hein? Acabou! A gente vai voltar na próxima semana com mais design e arquitetura.